Alan, você é a favor da frase que o aborto deve ser uma política pública? Que o aborto é uma política pública? A legalização do aborto deve ser uma política pública, é uma questão de política pública. Eu acho que é uma questão de política pública, mas que não deve ser implementada. Por quê? Bom, você colocou ali, legalizar o aborto é uma questão de saúde pública, mude minha opinião. Qual a finalidade da saúde? Da saúde pública? Da saúde de uma maneira geral. A palavra saúde, o conceito de saúde, para que existe? Garantir qualidade de vida para as pessoas. Exatamente, garantir qualidade de vida. Quando você aborta, você está cessando uma vida. Então, se você está cessando uma vida, não é uma questão de saúde. Corte rápido. Mas e se a gente pensar que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, todos eles são falhos? Você acha que mesmo nesse caso de que a mulher se responsabilizou, que ela usou o método contraceptivo, deu alguma coisa errada e ela engravidou, ainda assim ela é obrigada a suportar uma gravidez que talvez não caiba na vida dela nesse momento? Então, quando eu falo em responsabilidade, não estou dizendo simplesmente usar um método contraceptivo. Estou dizendo o ato de fazer sexo implica o risco de gerar a vida. Se você está fazendo... Você é a favor de sexo só para reprodução? Não, eu sou a favor de você fazer o sexo e, se caso gere-se uma vida, responsabilizar-se pela vida que foi gerada. Não... Então, se eu não quiser ter um filho, eu não posso transar? Transar, você está assumindo o risco de gerar uma vida. E você não pode... por exemplo, quando eu dirijo... Vamos supor que eu dirijo um carro a alta velocidade para ter prazer, porque eu tenho prazer em dirigir a alta velocidade. O senhor é contra o prazer no sexo em geral, só para reprodução? Não, não disse isso. Deixa eu te dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer. O senhor tem ideia de qual é o sentimento de uma mulher quando ela está numa gravidez indesejada? Mas eu acho que quando a gente fala de política pública, os sentimentos não devem ser a prioridade, porque não é porque eu pessoalmente sinto ou porque algum grupo pessoalmente sente de alguma maneira que isso deve virar... Não, e é isso que eu... Deixa eu terminar, por favor. Não é porque eu sinto, não é porque alguém sente de alguma maneira que isso deve virar lei. Deve virar lei porque existe a ratio iuris, a razão de ser da lei. Mas o senhor acha que uma mulher que faz um aborto tem que ser presa? Você conhece algum caso de alguma mulher que abortou que foi presa? Conheço casos de mulheres que foram perseguidas penalmente e foram criminalizadas. Mas aqui no Brasil, você que é uma advogada, você já viu algum caso de uma pessoa que... Quanto que é a pena para quem faz o aborto no nosso Código Penal, que ainda existe, né? Quanto que é a pena em termos de anos? No Brasil a gente não tem mulheres que foram presas por conta do aborto. O que a gente tem é o caso de o aborto não ser legal. Caralho, o maluco é brabo. Mas eu acho que a gente chegou num bom ponto. Espero que a gente viva numa democracia na qual a gente possa fazer esses debates sempre. E, enfim, Eu também. eu sou a favor da vida também, da vida de todos e todas. E você é a favor da vida das pessoas que não estão te incomodando. Se alguém está te incomodando, você quer abortar aquele aglomerado de células, cessar a sua vida. Isso é extremamente hipócrita da sua parte. eu acho que hipócrita, honestamente, é fechar o olho para a realidade social. Não, hipócrita é fechar o olho para a realidade social, deixar de ver o que acontece e querer criar uma lei a partir de um pensamento abstrato ético. Eu entendo e eu respeito muito esse entendimento, muito mesmo. Mas eu acho que não é assim que a gente cria política pública. Essa sua tentativa de dizer que eu não vivo de acordo com a realidade ou que eu não penso de acordo com a realidade, também é assim, você não está na minha pele para saber. Eu vivo uma realidade bem complicada. Eu acho que você não deveria fazer esse julgamento tão preconceituoso das pessoas que defendem uma opinião diferente da sua. Não, eu sou... Não. Preconceituoso. E essa coisa de toda hora você tirar o microfone quando você acha que deve fazer uma correção, mas não dar a oportunidade de eu fazer uma correção, uma intervenção no que você está dizendo também, isso é totalmente antidemocrático também. Eu acho isso assim muito ruim. Sim. Quer falar mais alguma coisa? Para não ferir o seu direito democrático à livre expressão, você quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de dizer sim que os pobres têm jeito à vida, os ricos têm jeito à vida, aquelas meninas que estão no ventre de suas mães, que um dia, porventura, podem vir a ser mães, elas também têm direito à vida. Então, a mãe que está lá no ventre tem direito à vida também, não é só a mãe que está tendo a filha agora. Eu acho que você colocar, assassinar vidas inocentes em favor de um bem-estar financeiro, eu acho que isso é extremamente mesquinho, porque a vida está muito acima de um valor financeiro. Sim, e o que eu estou te dizendo é que as mulheres não vão deixar de abortar se for crime.